Oi, alunos, tudo bem? Vamos lá, nós vamos corrigir agora o PET da semana 1, tá? Semana 1, ela é mais conceitual, não tem muito assim, conta nem nada, mas eu vou tentar aqui passar para vocês já alguns dados importantes. Então, aqui na semana, aqui, a atividade 1, 2, 3 e 4, é tudo para vocês acessarem vídeos, para vocês terem uma noção, né, de medidas. Inclusive, eu já postei isso naquele vídeo sobre notação científica. Então, lá vocês vão ter já noções de medidas, né, usadas em vários sistemas decimais, sistemas internacionais de medidas. E aqui, então, na charge que nós temos na atividade 5, tá aqui, geocentrismo, né? Primeira palavrinha que tá aqui, palavra geo. O que significa geo? Né? Geografia, terra. Então, centrismo, centro e geoterra. Então, é a Terra como centro do universo. Aí tem uma pergunta. Aí tem uma afirmação primeiro. Quero os planetas alinhados, bem igualitários, sem supremacia. Que está falando. Aí entendeu? Quem está falando é esse senhor aqui, ó. Claro, eu também estava pensando em algo assim, né? Assim como. Aí vem Adão, que tá pequenininho aqui. Adão, em que anos estamos? Aí o Adão vai responder 1600, século 16, né? Ok, vou ter que mudar tudo. Espero que ninguém tenha reparado a diferença. O que significa isso? Olha esse desenho. Esse desenho está mostrando o quê? Que nós temos aqui a Terra, né? Como centro do universo. E o Sol, olha, todos os outros planetas, inclusive o Sol, girando ao redor da Terra. E isso já era em 1600. Então, aqui cabe um pouquinho de história mesmo, né? Falando que já teve mudança depois disso. Então, eu trouxe aqui uma explicação rapidinha, que até mais ou menos o século XV, né, era o geocentrismo. O que era o geocentrismo? A Terra como centro do universo. Então, tem um desenhozinho aqui do lado, olha. A Terra seria o centro do universo, com o Sol e os planetas girando ao seu redor. Essa ideia, né, foi estudada por quem? Cláudio Ptolomeu. Era aceita pela Igreja Católica, pois colocava o homem que nela vivia, né, como centro do universo. Então, a Igreja, né, ela aceitava essa teoria do Cláudio Ptolomeu, a Terra como centro do universo. Porque para eles, né, o homem estando morando na Terra, ele seria o centro de tudo, que acompanhava o que a Bíblia dizia. Então, para a igreja, isso era perfeito, a Terra como centro de tudo. Mas, com estudos futuros, a partir do século XVI, estudou-se, né, quem? O heliocentrismo. O que significa hélio? Sol, tá? Aí já mudou, seria quem? O Sol como centro de tudo. Tinha o Sol e todos os planetas giravam em torno dele, que é o que acontece até hoje. Então, o Sol era o centro, os planetas giravam em torno dele, todos, inclusive a Terra. Então, era aí o heliocentrismo. Dessa vez, o hélio significa Sol. Porém, isso ia contra a igreja. Gente, não foi muito boa história, não, tá? Então, era contra a igreja católica, pois isso ia tirar o homem do centro do universo, né? E com isso, o Nicolau Copérnico começou o estudo e Galileu Galilei terminou e comprovou a sua teoria de que realmente o Sol é o centro do universo. Isso levou Nicolau Copérnico, né, a ser submetido às indulgências lá da igreja, ou seja, foi queimado na Inquisição, submetido à Inquisição, e Galileu também quase foi. Porém, o que ele fez? Ele pegou a documentação toda dele e mandou para um país, né, onde não
um país cuja religião católica cuja religião não era católica, e com isso ele se salvou de ser cremado lá na igreja. Mas isso foi comprovado e é o que se tem até hoje. Tá? Então, primeiro o geocentrismo, que está lá na charge, aí depois ele pensa e fala, opa, século XVI não é a Terra mais como centro, é quem? É o Sol. Aí ele fala, a gente vai ter que mudar tudo. Né? Ops. E com isso, ele teria que ter mudado a partir do século XVI. Aqui, como alinhar os planetas? Como seria alinhar os planetas? Né? Alinhar os planetas seria nada mais, nada menos que o quê? Colocar em linha. Então, alinhar é colocar em linha. Tá? O que significa o termo igualitário e o termo sem supremacias? Gente, igualitário vem de igualdade. Sem supremacias, nenhum será superior ao outro. Então, ou seja, não tem ninguém no centro. Né? Nenhum planeta vai ser central ali, com o outro girando ao redor dele. Então, seriam essas respostas. C. Que sistema é representado na charge? Né? Qual sistema que está lá na charge? É o geocentrismo, a Terra como centro do universo. Outro, o que é sistema solar? Sistema solar é formado por 8 planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides, meteoros, meteoroides, cometas, que giram em torno do Sol. Eu coloquei a fonte aí de onde eu busquei isso. E quais são os planetas que compõem o sistema solar? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São 8. Então, tá aí. F. Que unidade de medida de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância dos planetas? Aí, se vocês pesquisarem, gente, eles usam a unidade de medida chamada de UA. Então, olha só, a distância da Terra até o Sol é chamada de unidade astronômica, tá? UA. Ela é usada para medir as distâncias do sistema solar. Mas, como referência, eles pegaram a distância da Terra até o Sol, que tem quanto? Né? 149 bilhões, 597 milhões, 870 mil e 700 metros, arredondando aproximadamente 150 bilhões de metros. Nosso sistema internacional de medida não é metro, então a gente tem que trabalhar aqui com metro. Então, com isso, eles criou-se a unidade astronômica, UA, para medir essas distâncias dos planetas. Aí na letra G, que unidade de medida de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância entre o planeta e o Sol? UA, a gente acabou de falar, a unidade astronômica, né? Que é 150 milhões de metros, bilhões de metros. E qual a distância entre a Terra e o Sol? Foi justamente essa medida que deu origem à unidade astronômica. Então, tá aí ela definida, né, certinho e aproximadamente. O que é anotação científica? Já expliquei naquele outro vídeo, mas é uma forma de escrever os números usando a potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos, ou muito grandes ou muito pequenos. E os números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados onde? Em ciências, né? A gente está falando aí do vírus, Covid-19, medida dele. Então, assim, coisas pequenas mesmo, distância entre planetas, né? Então, isso é usado muito no mundo da ciência e da biologia. Tá? Usado nas ciências em geral, e escrever em notação científica facilita fazer essas comparações e cálculos. Tá ok, gente? Então, tá aqui uma explicação e a correção do PET da semana 1 para vocês, tá? Bye, bye. Tchau, tchau.